fizemos aqui em vários momentos. Porque essa é uma cobertura com uma característica muito diferente, mesmo para um repórter tão experiente, um correspondente internacional como você, com uma carreira tão brilhante, né? Exatamente por causa disso eu achei que eu ia conseguir falar. Uhum. E aconteceu exatamente o que está acontecendo agora, mas vai passar. O que é importante é que a gente, exatamente quando a gente para a cobertura e vai se encontrar com os colegas que estão aqui, de outras emissoras, de outros jornais, a gente fala sobre isso, é claro, mas a gente se ampara um no outro. Acho que essa é a força que a gente dá e recebe dos colegas, né? A gente se ampara, conversa, conta piadas, conta casos das pessoas que a gente conhecia. Isso que faz a gente... O Júnior Alves também... O meu cinegrafista aqui, o Júnior Alves... Enfim, então eu acho que... E a gente ampara também por essas boas notícias que vêm daí da parte dos sobreviventes. O Neto operou ontem. Uhum. A gente... que ele estava... o Neto, um dos sobreviventes brasileiros, jogador, ele já estava tendo uma recuperação boa, os médicos já vinham dizendo pra gente, assim como também o Rafael Heinz, que acordou ontem, abriu o olho, reagiu, quis falar, embora esteja entubado com respiração, respirando por aparelhos, enfim. Então, essas boas notícias, ontem o Jackson Foreman, que é o goleiro reserva da Chapecoense e que por causa do acidente perdeu uma parte da perna direita, ele foi submetido a uma cirurgia na perna esquerda, e a cirurgia correu bem, parece que agora os médicos não têm mais, não temem mais que tivessem que amputar, que tenham que amputar a perna esquerda dele também. Acho que essa cirurgia reconstruiu alguns problemas musculares e circulatórios que ele tinha por causa do acidente. Enfim, a gente vai assim, né? Quer dizer, não tem jeito, a gente tem que fazer, é uma cobertura que ninguém quer fazer, que ninguém gosta de fazer, mas tem que fazer, né? É verdade, qualquer cobertura de morte é sempre muito dolorida. E quando há um envolvimento tão grande, né, como esse, realmente fica muito difícil. Mais uma vez, Ari, muito obrigada. Qualquer informação, volte a falar com a gente. Força, e que você transmita força também para todos os nossos colegas que estão trabalhando aí, que é o nosso desejo, viu? Fica mais difícil ainda quando a gente vê que todo esse sofrimento, de alguma maneira, começa a chegar até a gente a percepção de que ele poderia ter sido evitado. O Jornal Nacional conseguiu ontem um documento da Agência Nacional de Aviação da Bolívia, em que uma funcionária deixa muito claro, que não havia combustível suficiente para fazer aquele voo. Vou chamar para cá o Carlos Camacho, piloto por 32 anos. Por favor, Carlos, chega aqui para conversar com a gente. Piloto por 32 anos, um analista, um estudioso da aviação, e que desde o início do acidente teve declarações muito fortes que vão se confirmando quando a gente recebe um documento como o de ontem, em que mostra que o despachante que levava o plano de voo, né, do piloto, é isso? O despachante apresenta o plano de voo do piloto para esse órgão, para essa agência reguladora, e, na verdade, tinha vários buracos, vários erros naquele plano de voo. Sim, tinha muitos buracos, como você disse, até mesmo porque o tempo de autonomia, quer dizer, a autonomia total de voo do avião era a mesma do tempo de voo que ele levaria da localidade que ele decolou, de Santa Cruz de la Sierra, para Medellín. Quer dizer, a conta não fecha, cadê o resto do combustível? Não podiam ter aceitado aquele voo. Na verdade, então, aquilo que a gente conversou, não pode. E era muito igual, assim, mas era igual. Ou seja, havia possibilidade daquele avião voar 4 horas e 22 minutos, que eu acho que a gente tem até esse dado, é exatamente isso, e a viagem duraria, na melhor das hipóteses, 4 horas e 22 minutos. E normalmente não tem uma reserva que a gente tem falado tanto que eles têm que ter um plano para chegar num aeroporto alternativo. Para onde foi tudo isso? Essa foi a conta que não fechou. Faltou combustível para alternativa, faltou um tempo de 30 minutos para caso de sobrevoo, uma necessidade qualquer, né? Uhum. Mais importante que isso seria, ele não tinha condição de chegar nessas condições que ele estava, tá? Sendo repetitivo, mas é importante. Não, é importante. Ele estava indo para uma localidade que ele não conseguiria chegar com aquele combustível, logo ele teria que ter pousado no meio do caminho, em algum lugar, né? Que ele permitisse reabastecer, prosseguir seu voo e entregar seus passageiros e tripulantes com vida, andando sobre suas próprias pernas, que não foi o que aconteceu. Agora, o que faz com que um piloto que vai estar no controle dessa aeronave faça algo desse jeito? Acho que é muito difícil para qualquer pessoa entender. O que faz com que essa pessoa decole sabendo que ele já está decolando perdendo, ou seja, ele já está decolando sem condição de chegar? Isto.
No caso em particular, nesse caso, o piloto era o próprio dono da empresa e do avião. Então havia interesses conflitantes. Éticos até ali, né? Éticos até. Então, nesse momento que você tem a fator organizacional trabalhando fortemente para que o acidente aconteça, e sendo ele próprio o piloto, o dono do avião, não tem a sombra de dúvidas que ele iria evitar um pouso, como já tinha feito antes em outras ocasiões, temos registros, né? Não, ele já era reincidente, né? A empresa já era reincidente. Então, esse tipo de comportamento é incrível, porque no final das contas você vê como é que esse voo saiu. Pois é. Quem autorizou? Essa funcionária, ela teria, se ela não tivesse autorizado ali, o voo não sairia? Não sairia, não deveria sair, se ela tivesse autoridade suficiente para tal. Tá? Usamos uma expressão, embargar o voo, não permitir a decolagem dele. Tá? Mas ela não tinha essa autoridade, ela estava discutindo com o despachante, né? que era um mero representante da empresa, que é o verdadeiro responsável é o comandante. E esse é um problema. Se o comandante é o verdadeiro responsável, na cabine tem mais um. Por que ele não foi contido? O que houve para não ter sido contido? Quais eram os impedimentos? O temor reverencial é um deles. Eu vou enfrentar o meu comandante, que é o dono da empresa, me põe na rua, pior que o meu emprego, não tenho como sustentar minha família. Tá? Esse tipo de conflito é o que nós tentamos administrar no dia a dia. Para poder, porque se isso já acontece ali desse jeito, realmente a pessoa pode ficar acanhada de fazer algum tipo de se sentir intimidada de fazer algum tipo de comentário contraditório ali naquele momento, né? Mais que acanhada, amedrontada. Para muitas pessoas, para a maior parte das pessoas, o emprego é muito mais importante em dados momentos que a própria vida. Isso é um perigo enorme, um perigo incrível. E não tem também uma certa prepotência? Porque se ele mesmo estava dirigindo, não era ele acreditar demais que ele seria capaz de fazer algo, sei lá, fazer aquele combustível render, porque arriscar também a vida dele. Ele arriscou a vida de todo mundo, mas ele estava no comando também. Nesse caso, como ele já era reincidente, já tinha feito experiências anteriores e tinham dado certo, né, não contava com aquele fator naquele momento que ele ia chegar, com um tempo bastante ruim, outras aeronaves em espera, uma aeronave pousando em emergência, não contava, isso não estava combinado. Né? Então, quando ele sempre chegou direto, pousou direto, a negociação era exatamente essa. Eu chego, eu pouso e está resolvido. Tá? E nunca foi contido, nunca ninguém foi até o avião, apesar de já ter sido reportado, tinha relatos a respeito desse tipo de comportamento, desse piloto, desse comandante. Quer dizer, então tem o comandante, aparentemente, pelo que a gente tem até agora, como uma responsabilidade, mas tem muito mais gente envolvida nisso aí que também acaba sendo conivente e corresponsável num acidente como esse. Sem a menor sombra de dúvida, a corresponsabilidade existe. Agora, quando ele vai falar com a torre, no áudio que a gente tem, e não está tranquilo demais para quem está com uma situação tão desesperadora? Assim, não me passou, eu não tenho a experiência dos senhores, mas eu acho que assim, não houve assim, um alerta mais claro para a torre de comando de que a situação era realmente de desespero. Na verdade, era um piloto experiente, não podemos negar isso. Tinha treinamento militar, era um piloto de origem militar. Tá? Lidar com o conflito sistêmico, para ele era uma coisa natural. Ele se comportar daquela forma é perfeitamente compreensível. Para mim é que não, eu acho que eu entraria em desespero. Estou em emergência, vou cair, me arruma uma rota, me dê uma proa direta, seria assim o meu comportamento, penso eu, num momento de crise, num momento de conflito. Mas o dele não, ele era preparado para esse tipo de coisa. Porque ali fica parecendo que assim, talvez se ele tivesse falado algo um pouco mais forte, ele pudesse ter tido uma prioridade maior ali para aquela aproximação. Porque quando ele fala a primeira vez, a moça da torre diz, a autorização será dada em 7 minutos. 7 minutos, você já, não sei, eu não sei se vocês voam tranquilos todos? Ou só eu sou apavorada? Não, eu sou apavorada. Não? Todo mundo, você voa muito, Daniel. Pois é, mas eu acho que eu ia até fazer essa pergunta, porque se de repente ele fosse o piloto, a gente vai cair se não sei. Mais enfático, né? A moça teria dado, não sei se isso também. E primeiro que já está errado de sair, né? Eu também ia fazer essa pergunta e já foi respondida aí, porque, poxa... Como é que você sai, você levando... É uma responsabilidade muito grande, né? O piloto, ele trabalha com vidas e... Infelizmente, são aquelas profissões em que o erro não é permitido, né? É cruel isso também, né? O erro é cruel. Mas alguém voa tranquilo aí? Eu, qualquer tremidinha, eu já fico nervosíssima. Eu não sou tranquila nem um pouco em voo. E todos voam muito, né? Você também voa muito, Maria? Muito intranquila. Principalmente por saber que pessoas irresponsáveis estão, né, muitas vezes levando vidas e
E eu penso às vezes quando eu estou lá em cima, em situações como essa que aconteceu. Eu penso muito em tudo e nos interesses, né? E a gente está lidando aqui nada mais do que o que o senhor acabou de dizer, interesses. Interesses que não estava nem um pouco interessado naquelas vidas, em tudo, né? E agora, Que só para gerou reforçar, isso. porque eu sou também uma pessoa apavorada com voo, mas converso muito com vários especialistas e a gente sabe que não é uma coisa só